Olha só o que diz Mateus capítulo 9, no verso 35. Diz lá que Jesus percorria, Jesus ia, Jesus tinha esse desejo de ir até as pessoas, e ele não ia com qualquer objetivo. Diz aqui Mateus capítulo 9, 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus tinha esse cuidado de ensinar os preceitos do reino de Deus. Número 2, de pregar o evangelho do reino de Deus. E pregar fala de anunciar, pregar fala de proclamar o evangelho. O evangelho são as boas novas, mas não são qualquer boas novas, são as boas novas do reino de Deus. E eu quero dizer para você que quando nós falamos sobre o reino de Deus, o reino de Deus engloba a pessoa do rei, engloba o caráter do rei, engloba a vontade do rei. Anunciar o evangelho do reino é anunciar as boas novas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É focar na pessoa de Jesus, o nosso Rei. E quando nós focamos na pessoa dele, qualquer ensino que nós vamos trazer tem um fundamento sólido. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, nós falamos que Jesus Cristo, o Rei, chega até nós, que não há barreiras para que Ele possa se achegar até nós. E aí, por outro lado, quando nós falamos sobre obediência, nós estamos falando da nossa vida se ajustar ao estilo de vida do nosso Rei. Quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando sobre a substância desse reino, como nós nos relacionamos com o nosso Rei. Quando nós falamos sobre a adoração, nós estamos falando de um coração impactado pela vida desse Rei e um transbordar de vida. Tudo é acerca do nosso Rei. Anunciar o evangelho do reino, a palavra de boas novas do reino, é falar sobre a pessoa de Jesus, é falar sobre a pessoa do Pai, é falar sobre a pessoa do Espírito Santo, para que outras pessoas possam entender que o reino de Deus não é um sistema de governo onde nós colocamos as nossas regras. O reino de Deus é onde nós nos rendemos à maneira de viver do Rei, à maneira de pensar do Rei, a maneira de agir do Rei, a maneira de falar do Rei. Nós estamos nos conformando. E não é isso maravilhoso? Em saber que a gente não precisa reinventar a roda, em saber que a gente não precisa colocar o nosso próprio estilo de vida, como se a gente precisasse dar destino. Não, Ele tem tudo preparado para mim e para você. Isso são boas novas. O Rei está cuidando de você. O Rei tem um estilo de vida que dá frutos. Você sabia disso? João capítulo 15, Jesus diz: se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão dar frutos. Aleluia! Esteja preparado para estar conectado. E aí no finalzinho, então Ele diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Claro, porque uma ovelha que não tem pastor tem que ficar procurando o seu próprio pasto, tem que ficar trabalhando para si mesmo. Mas Jesus se compadeceu dizendo: as boas novas chegaram, o reino de Deus está entre vocês, vocês não precisam mais se preocupar. É o que Ele diz lá em Mateus capítulo 6. São os gentios que procuram essas coisas. O pastor chegou, aleluia. E quando o pastor chega, o reino chega, a sua justiça chega. Então busque o seu reino, busque a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele termina aqui dizendo: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está nos confiando a palavra do reino. Ele está nos confiando pregar o evangelho do reino. Ele está nos confiando a anunciar as boas novas, a ensinar
e a manifestação do Espírito vai acontecer através de mim e de você, evidenciando que o reino de Deus está entre mim, porque onde está o reino de Deus, não existe lugar para doença nem enfermidade. Então, quando chega ao reino de Deus, o estilo de governo de Deus diz: aqui no meu reino não tem enfermidade, aqui no meu reino não tem doença. Então eu vou evidenciar isso para vocês: seja curado no nome de Jesus. Então ele está dizendo: vocês, meus discípulos, serão meus trabalhadores, para que vocês possam pregar o evangelho do reino, ensinar onde quer que vocês forem e curar os oprimidos do diabo. Lá em Atos 10 diz isso, porque Jesus fazia isso, porque Deus era com ele. Então que nesse dia, saiba que eu e você, com a palavra, com as boas novas do reino, não é o nosso reino, é o reino dele. Nós não anunciamos as nossas boas novas, nós anunciamos as boas novas dele. Ele está no controle, ele é o nosso rei. Fique com essa palavra hoje, encha o teu coração hoje com a verdade do evangelho, e o evangelho do reino engloba tudo isso que nós falamos aqui hoje. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.